abençoada, amada igreja, com a santa paz do Senhor Jesus. Nessa meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não toscajará. Eis que ele não toscajará, nem dominará o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua à noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. O 8 diz: o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Ele é fiel. Deus, querido Santo, Tu és soberano, Tu és digno, Pai. Somos falhos, somos pecadores, somos errantes, Senhor Jesus. Mas a Tua graça e a Tua misericórdia têm nos alcançado, Senhor, dia após dia. Mesmo, Senhor, não semos nós merecedores, mas a Tua graça tem nos alcançado, a Tua misericórdia tem nos alcançado, Pai. Soberano Deus, nessa noite é o culto de oração, o círculo de oração. Nós estamos aqui reunidas para Te adorar. Nós viemos aqui, Pai, para prestarmos a nossa adoração, nosso louvor somente a Ti, porque só Tu és digno de toda a honra e de toda a glória. Soberano Deus, receba nessa noite nosso louvor, a nossa adoração, a nossa súplica, Pai querido, Pai amado. Peço também que o Senhor venha abençoar aqueles que não puderem estar aqui conosco nessa noite. Peço também que o Senhor venha abençoar aqueles que nos acompanham pela live. E se alguém nos acompanha pela live que precisar de oração, é só pedir. Estaremos intercedendo por você, porque nós cremos no Deus de milagre, no Deus que cura, no Deus que transforma, no Deus que liberta, naquele Deus todo-poderoso. Pai, abençoa esse momento, abençoa poderosamente, Senhor Jesus, e receba, Senhor, as nossas orações, as nossas súplicas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A nossa irmã Raia está com oportunidade nessa noite para fazer aquilo que sentir em seu coração. Aleluia, Deus, Tu és Senhor. Eu vou cumprimentar a palavra do Senhor. Amém. Glória a Deus. Sai da caverna, não se desespere, confia mais.
coragem, é guerreira, é escolhida. Amém? Daqui a pouquinho, a nossa amada vai estar trazendo para a gente uma poderosa palavra, minha mãezinha de fé, quem eu aprendi a amar, quem eu aprendi a exercer a fé. Porque é muito fácil dizer, Jesus, eu te amo na abundância, mas é fácil dizer eu te amo diante das enfermidades, das lutas, das dificuldades. É aí que você vê aonde está a tua fé. Aonde está a tua fé quando Deus permite você no vale da sombra da morte. E aí? É ali que somos testados para sermos aprovados. Aleluia. Eu inspiro muito nessa missionária, essa serva do Deus Altíssimo. Amém? Vamos tomar um hino da harpa. Aleluia. Nosso tempo está bom. Sabemos que porque Ele vive. E foi por mim e foi por você. 545 lágrimas. Ele vive. Oh, aleluia, Jesus. Eu sou tão grata pelas tuas misericórdias. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o firmemente do seu poder, louvai com os seus atos poderosos, louvai conforme a excelência da sua grandeza, louvai com trombetes, louvai ao saltério e harpa, louvai com adulto e flauta, louvai com instrumentos e cordas e com órgãos. Esse salmo me lembra um acontecido de uma pessoa que, quando sofreu um grave acidente em seu leito, esperando por um procedimento cirúrgico que só era pela misericórdia de Deus, e em vez dela reclamar, em vez dela murmurar, ela começou a adorar o Deus Altíssimo. E Deus, pela sua infinita misericórdia e soberania, Ele ouviu a súplica daquela mulher. Eu a conheci e eu a convivi com ela por longa data. E ela está aqui hoje. E isso, meu coração se enche de alegria em ver que no momento de angústia, de tristeza que ela se encontrava, ela deveria estar triste, mas ela não estava. Eu presenciei, ela estava louvando ao Senhor. E você é capaz de louvar ao Senhor no momento de dor, no momento de tristeza, no momento
Espírito Santo nos toma por completo e aquilo que era tristeza se torna alegria. Porque mesmo que nós andamos pelo vale da sombra da morte, não devemos temer, porque o Senhor prometeu que estaria conosco e Ele não nos abandona, Ele sempre está conosco. Entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que tome todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Aleluia. Sinta a não se detenha se as lágrimas rolarem e a batida do seu coração acelerar. É Ele mexendo no secreto da gente, um lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio para curar todas as feridas. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio.
Vem abençoar cada irmão. Agora chegou o momento mais melhor do culto, que é a palavra do Senhor, é onde nós nos enchemos, é onde nós nos fortalecemos, porque a palavra do Senhor, ela nos fortalece, ela nos enche. Eu queria estar convidando a missionária Almira para estar. Quiser ficar aqui, onde a irmã se sentir melhor. Vamos orar por você. Senhor, aqui está a sua serva, Senhor. O Senhor tem usado ela como instrumento seu, Pai. Continua usando ela, Pai amado, Pai querido, aonde ela colocar os seus pés, Senhor. Que a vida dela seja abençoada, próspera, Pai amado. Ela é a sua serva querida, Senhor. Então que o Senhor venha, Pai amado, através dela, Senhor. Que seja a sua palavra lá do trono do Senhor, que eu sei que já tem colocado em suas mãos, em seu coração, Senhor, para falar conosco, Pai. Que não seja não aquilo que nós queremos escutar, mas sim aquilo que o Senhor tem a nos dizer essa noite, Pai. Então usa ela como instrumento seu, como o Senhor já tem usado em muitos lugares, Senhor. Essa oração que eu faço aqui esta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero saudar a igreja do Senhor Jesus com a paz do Senhor Jesus. A paz que é maior do que tudo que a gente pode imaginar e exatamente tudo que a gente precisa é a paz do Senhor Jesus. Nós vivemos num mundo tão cheio de guerra, tão cheio de conflito, tão cheio de coisas ruins. A gente abre o jornal, a gente abre as redes sociais e a gente vê tanta coisa horrível, tanta guerra, tanta maldade. Mas nós temos uma paz dentro de nós que excede todo entendimento, diz a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que a paz que nós temos, a paz que Jesus nos dá, é uma paz que foge do nosso entendimento, porque a gente não consegue compreender como é que a gente tem tanta paz em meio a tanta guerra. Mas é porque nós temos o Senhor Jesus na nossa vida. Ele mora dentro de nós. Muito bom estar aqui. Eu fico feliz de ver a Neiva ministrando, coisa linda. Poxa vida, que privilégio mesmo ver a Neiva ministrando aqui, ver a Neiva cantando. Conheço as duas de muitos anos já, né? E eu vim aqui para trazer uma palavra do Senhor para vocês. Algo simples, algo rápido, mas algo do coração do Senhor para nós. Deus é bom e fiel, como nós já falamos aqui, já falou, a Adriana também já falou. Deus é bom e fiel, maravilhoso, Deus forte, né? E nós dependemos dele, nós confiamos nele e dependemos dele. A Neiva estava falando do meu testemunho. Às vezes eu esqueço, né? Não bem grave, quando ela fala, meu coração esqueceu, assim, porque no momento de muita dor, eu estava sentindo muita dor naquele momento. Eu estava no hospital, ainda estava com meu cabelo ainda tinha caído do acidente, né? Era um momento muito difícil aquele. E o Senhor colocou um cântico no meu coração. E é tão interessante, eu não tinha combinado nada com vocês o que eu ia falar, mas eu ia falar exatamente do louvor hoje, sobre gratidão, sobre cantar. E aí a Neiva falou isso, eu me lembrei que Jesus, o Senhor é tão bom, né? Naquele momento de dor ali, eu levantei os meus braços, não consegui levantar muito, mas comecei a cantar, e a minha filha começou a filmar. E eu comecei a cantar uma canção que fala assim: Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Então, nos momentos de dor da nossa vida, nos momentos de luta da nossa vida, a gente agarra na fidelidade de Deus. Nosso Deus não muda. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele vai continuar sendo o mesmo
sozinha, então se ele falou isso, ele vai cuidar. Ele cuidou naquele momento de dor, naquele momento de acidente. Eu não mexi, eu fiquei muito tempo, a Neila me acompanhou, eu não conseguia mexer, eu não conseguia comer, eu ia comer, a comida caía, tudo, não conseguia, não tinha, no início, bem no começo, eu não tinha nem controle de tronco. Lembra, Neila? Eu não tinha controle, eu não conseguia ficar sentada, eu caía, então eu tinha que me amarrar na cadeira. E uma vez eu estava lá deitada, um pastor entrou lá, o pastor Nilton, ele chegou bem cedinho na minha casa, bem cedinho, ele estava com o olho de mim, tinha acabado de acordar. E ele falou: irmã, eu não pude deixar de vir, eu tive que vir, eu só estava esperando amanhecer, que eu orei pela senhora, e o Senhor falou que você não vai ficar na cama, não vai ficar. E o Senhor é fiel, hoje eu fico de pé. Eu entrei ali andando, pegou na minha cadeira, ela me ajudou. Então eu consigo dar passos, eu consigo ficar de pé, eu mexo as minhas mãos. Hoje eu jogo tênis, hoje eu trabalho para Jesus, hoje eu evangelizo, hoje eu canto, danço até para Jesus, de cadeira de rodas. Então a gente pode fazer sim, porque Deus é fiel e sustenta a gente. Muitas pessoas oraram, para que Deus me curasse, mas a Bíblia diz assim, que Deus tem propósitos em todas as coisas. Não há nada que fuja do controle de Deus. Eu vi alguém falando no jornal ontem, se eu não me engano, e ele estava dizendo o seguinte, que agora parece que o Bolsonaro foi preso, essas coisas todas aí, e esse pastor disse assim, ele falou: Deus não perdeu o controle. O Trump está taxando tudo quanto é país aí, e a coisa está guerra lá no Oriente Médio, uma bagunça. O mundo está no caos. Mas Deus não perdeu o controle de nada. Deus não perde o controle de nada. Ele é Senhor absoluto, Ele está no trono, Ele reina, Ele permite essas situações. Primeiro para que a gente se aproxime dele, depois para tratar com ímpios, enfim, Deus não perde o controle. E por isso nós temos paz, por isso a gente sente paz, porque a gente sabe que Deus está no controle. É óbvio que muitas vezes a gente fica triste, a gente chora, é normal, nós somos humanos, e a gente chora às vezes, a gente fica triste, alguma coisa, a gente perde o serviço, a gente perde alguma coisa, a gente tem problemas, tem dores, tem faltas, a gente sofre angústia, humilhação muitas vezes, mas nós paramos nesse momento e pensamos: Deus está no controle, Ele é fiel, então eu vou continuar caminhando. E é pensando exatamente nisso, eu quero deixar para o coração de vocês um texto muito bonito, de um dos salmos mais conhecidos da Bíblia, que é o Salmo de Davi, que é o Salmo 103. O Salmo 103, a minha mãe, ela sabia de cor esse salmo. A minha mãe era uma mulher de Deus, uma mulher, uma serva fiel do Senhor. E ela amava esse salmo. E eu quero ler para vocês só o início dele, alguns versículos só, para a gente pensar sobre essa fidelidade de Deus, esse carinho que Deus tem por nós, esse cuidado que Deus tem com a igreja, com os servos e com as servas dele. Deus é bom e fiel, mas nós não podemos esquecer. Esses dias eu estava conversando com uma moça que está me ajudando a fazer um trabalho de oficina, e ela estava indo na nossa igreja, parou, daí foi numa outra igreja, também parou. Eu estava falando para ela: não deixe de Jesus, não deixe de igreja. Você precisa ir na igreja, porque se você deixar o Senhor, aí você está perdida. Nós não podemos soltar Jesus, não podemos deixar Jesus, porque Jesus, Ele cuida da gente sempre, em todos os momentos da nossa vida. Salmo 103 diz assim, bendize a minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, é Ele quem sara todas as tuas enfermidades, é Ele quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e de misericórdia, quem farta de bens a tua velhice
sorte que a tua mocidade se renova como a árvore. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus filhos e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso, compassivo, longânimo e assaz benigno. Só até aqui. Nós cantamos a fidelidade de Deus todos os dias, ouvimos canções sobre a fidelidade de Deus na nossa vida, todos os dias. Mas, na hora da ação, a gente às vezes esquece a fidelidade de Deus. Esses dias eu passei por um problema de saúde bem complicado. No final do ano, inclusive ainda estou fazendo exames, fui para Campo Grande, fiz uma. Você no tubular, esqueci o nome. Tomografia, fiz uma tomografia e agora voltei para Campo Grande, fiz uma polissonografia com aquele eletro, né? Encefalograma. E aí eu ainda falava mais um exame para fazer, mas eu tive uns problemas que foram preocupantes assim, né? E tinha dia que eu acordava de manhã e eu falava, Senhor, eu não quero levantar. Senhor, eu não quero acordar. Mas o Senhor dá a vida para a gente de presente todos os dias. Então eu reunia todas as forças que eu tinha e falava, Senhor, o Senhor está comigo. E eu sei que o Senhor não vai me deixar. O Senhor está aqui comigo, então por isso eu vou levantar. E aí eu levantava e o dia fluía. E as coisas aconteciam. E o Senhor alegrava meu coração. Porque Ele é bom e fiel. A Bíblia diz que os olhos do Senhor, eles estão olhando, Ele está por toda a terra. Deus de lá, Ele olha o planeta Terra. E sabe por que Ele faz isso? Está escrito aqui no Gênesis. O Senhor diz assim, que Ele olha na terra todos os homens, observa todos os homens, para mostrar-se forte com aqueles cujo coração está nele. Então, se o nosso coração está no Senhor, se a nossa vida está no Senhor, se a nossa fé não está em homens, não está em coisas materiais, mas a nossa fé está no Senhor, é esse o momento que Ele chega a você e se torna forte do seu lado. Então, os olhos do Senhor estão sobre a terra, para Ele se mostrar forte para aqueles cujo coração está nele. E Davi escreveu esse salmo é o salmo de Davi. E Davi escreveu esse salmo, e aí ele começa dizendo assim, olha, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Existem momentos da nossa vida em que a gente não tem vontade de cantar, não tem vontade de orar, porque você está cansada, você está às vezes desanimada, às vezes você teve um embate no seu trabalho, às vezes você foi maltratado, ou às vezes você tentou fazer alguma coisa que não conseguiu. Sabe, irmãs, às vezes nós fazemos planos, mas não são do Senhor, são nossos. E Deus muda os nossos planos sem falar com a gente. Ele é soberano. Nós temos a nossa vida nele. E Ele tem o direito de intervir na nossa vida. E às vezes a gente traça um plano, faz um plano bonito, faz um projeto lindo. Deus vai lá e muda o projeto. Aconteceu comigo, né? Em 2015, Deus mudou o projeto da minha vida. Eu tinha um projeto que era ser professora, estava começando a fazer mestrado. Eu falei, eu vou terminar o mestrado e já vou para o doutorado direto, eu quero ser doutora. E fui estudar, mas o Senhor falou, não é isso que eu tenho para você. Não é por aí o caminho, não é por este lado. Eu vou mudar. E Deus mudou o meu caminho. E no início eu fiquei chocada com essa mudança, mas depois eu entendi que a fidelidade do Senhor é quem faz essas coisas, né? Deus traz o recurso que você precisa, Deus traz a provisão que você precisa, Deus põe as mãos embaixo, Deus põe a mão do lado, Deus põe a mão em cima e Ele leva. É mais ou menos como o hino que nós cantamos aqui. O inimigo tenta, e ele tenta, e ele tenta de todos os lados, mas ele não consegue, porque quem cuida de nós é o Senhor, é o Deus dos exércitos, é o Rei dos Reis, é Ele que cuida de nós. E
planos e a gente se dobra a Ele e obedece. E Davi, neste salmo, Davi estava passando por um momento difícil, mas Davi era um homem de muita intimidade com Deus. Muito antes do profeta Samuel conhecer Davi já tinha uma vida de intimidade com Deus. A Bíblia diz que ele pastoreava as ovelhas, e lá onde ele pastoreava as ovelhas, ele cantava, adorava, louvava, e ele tinha uma intimidade tão grande, ele era tão íntimo de Deus, e ele era mais íntimo de Deus do que todos os irmãos da casa dele. Aliás, Davi era tão íntimo de Deus que nem o pai dele era tão íntimo assim, porque o pai dele não sabia. Josué também não sabia da intimidade. Hoje, a missionária Adriana cantou aqui que é hora de abrir a porta, entrar no quarto, fechar a porta e buscar o Senhor. Davi fazia isso, ele não buscava na frente dele, ele tinha a vida dele íntima com Deus, e por causa da intimidade de Davi com Deus, Deus o escolheu. Deus não escolheu Davi porque ele era mais bonito, Deus não escolheu Davi porque ele era mais forte, Deus não escolheu Davi porque ele cantava bonito, porque ele tocava harpa. Absoluta não foi por isso. Deus escolheu Davi porque Davi tinha intimidade com Deus. Davi caminhava com Deus, ele cantava só ele e Deus ali sozinho. Esses tempos conversei com uma irmã, estava muito triste, a irmã chorando lá na igreja. Eu não vou sair dessa igreja aqui porque não me deixaram cantar. E a ela chegou fora, quem que vai dar? Fulano, que acabou de. Não bonito. Eu falei para ela: olha, você já cantou com Deus só sem Deus, talvez seja isso que Deus queira? Irmãs, a nossa vida com Deus, a nossa intimidade com Deus é o que norteia a nossa vida em público. É aquilo que eu faço lá no meu quarto, com o joelho dobrado. É aquilo que as pessoas vão ver quando eu estiver andando na rua. Não precisa falar nada. Nós não precisamos dizer nada. Quando uma pessoa tem intimidade com Deus e ela entra no serviço dela, todo mundo sabe, todo mundo sente. Há um clima diferente no lugar. Há uma presença de Deus ali naquele lugar. Porque ela tem uma vida de intimidade. Davi tinha essa vida. Mas Davi também passava por lutas. Davi também passava por dificuldades. E olha o que ele disse aqui. Davi estava dando uma ordem aqui para a alma dele. Porque a nossa alma é pura. Nossa alma é rebelde. A nossa alma precisa se converter toda semana. Todo dia a gente tem que se converter de novo, se dobrar de novo. Porque se a gente deixar a nossa alma à vontade, não, Jesus, ela vai embora para frente, Deus fica para trás. A nossa alma é perigosa. Por quê? Porque a nossa alma é a sede de todas as nossas emoções. Todas as nossas emoções estão lá: alegria, tristeza, raiva, ira, inveja, ódio, está tudo ali na alma. E se o Espírito Santo não dominar a nossa alma, nós caímos, nós pecamos, nós saímos da presença de Deus. Nós não podemos descuidar um minuto, a gente não pode baixar a guarda, não podemos baixar a guarda. Então Davi estava desanimado, e ele estava triste, ele estava querendo sentar, ele estava querendo parar, ele estava querendo. Davi era muito sincero, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Não porque ele era um homem que nunca pecou, que não pecava, não, ele pecava, mas ele era tão temente a Deus, e se ele pecasse, imediatamente ele se humilhava. Davi era um homem extremamente humilde, muito humilde. E ele então, é como se ele estivesse olhando no espelho, e ele disse aqui: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ele estava dizendo: você está triste? Não, pode cantar, cante ao Senhor, minha alma. E ele dizia mais, ele dizia que bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Os meus olhos precisam bendizer ao Senhor, as minhas palavras precisam bendizer ao Senhor, os meus pensamentos precisam bendizer ao Senhor, a minha caminhada, o meu caminhar precisa bendizer ao Senhor, o meu trabalho precisa bendizer ao Senhor. Lá na casa, no meu patrão, lá na empresa onde eu trabalho, lá o meu trabalho precisa bendizer ao Senhor. Os meus pensamentos, os meus relacionamentos
o cristão precisa vigiar em todos os lugares onde ele passa. Ele deixa uma marca, ele deixa um rastro. É por isso que nós somos testemunhas do Senhor aqui na terra. E é por isso que nós precisamos aprender a bendizer o Senhor na hora da dor, na hora da dificuldade, nos momentos de guerra. Nós precisamos reconhecer que Deus é Senhor, que Ele é soberano sobre a terra, que Ele está no controle de todas as coisas. Deus está no controle de tudo, absolutamente de tudo. Por isso nós louvamos. Tem um hino da Cassiane que fala assim: então louve, está sofrendo, louve, está chorando, louve, precisando, louve, está sofrendo, louve, não importa, louve, seu louvor invade os céus. Olha só, quando nós louvamos, o céu se abre e a glória de Deus é manifesta. Então nós temos que adorar ao Senhor, mesmo nos momentos de dores, mesmo nos momentos de dificuldade. E o Senhor responde ao nosso louvor. Deus responde. Sabe o que a Bíblia diz? Sabe o que a Bíblia fala? Que Deus habita no meio dos louvores. Então cante, põe o hino lá na sua casa e canta. Não interessa desafinar, cante para o Senhor. O vizinho, problema do vizinho, eu vou cantar para Jesus. Nós somos feitos para adorar o Senhor, né? O Senhor colocou um sonho no meu coração esses tempos e eu falei para uma pessoa. Deus colocou esse sonho assim no meu coração. A pessoa me perguntou: você não pode fazer isso? Por quê? Não, sozinha. Eu falei: sozinha? Não, você não pode fazer isso. Eu falei que eu ia cantar na rua. Você não faça isso, eu não sabia que você vai encontrar. Eu sei com quem eu estou. Eu sei quem está do meu lado. Eu sei quem vai sentar comigo e vai cantar comigo. Eu sei, eu não estou sozinha, né? Então a pessoa falou para mim: você não pode fazer isso, não, cuidado, é perigoso. Mas, quando nós louvamos, o céu se abre, as coisas acontecem, os portais se movem. A Bíblia diz que Paulo e Silas estavam presos numa prisão, estavam lá no fundo da prisão. E a Bíblia diz que eles começaram a cantar. Mas eles não estavam cantando: eu vou cantar porque estou aqui preso, né? Não tem nada para fazer, eu vou cantar. Não, eles estavam cantando porque eles sabiam que Deus estava no controle da vida deles. E se Deus estava no controle, aquilo que estava acontecendo com eles era para a glória do Senhor, era para o louvor do Senhor. E o Senhor ia fazer alguma coisa. O que nós não sabemos, mas que Ele vai fazer, Ele vai fazer. Se Deus fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer, é Deus. E se Ele fizer diferente, é Deus. E se Ele mudar, Ele continua sendo Deus. Uma vez, meu filho é missionário, Davi é missionário, está nos Estados Unidos agora, estudando, é missionário da Jocum. E uma vez nós estávamos orando e ele falou: mãe, eu queria tanto orar por você, eu queria que você me desse. Então, vamos orar, né? E ele orou e aí ele chorou muito. Daí ele pegou meu olho e começou a cantar: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Se não fechar, continua sendo Deus. Olha, irmãos, Ele é Deus. Ele é Senhor absoluto sobre todas as coisas. Às vezes acontecem coisas que o nosso coração chora muito, chora e dói profundamente, mas o Senhor está ali conosco o tempo inteiro. Então Davi disse aqui: bendize a minha alma, Senhor, e tudo que há em mim, e tudo que eu faço precisa louvar o Senhor. O meu trabalho, a minha arte, as minhas amizades, tudo em mim precisa adorar ao Senhor. E ele continua dizendo: bendize a minha alma, Senhor, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Deus tem feito coisas grandes por nós. Tem um hino da harpa que eu gosto muito e que ele fala assim: conta as bênçãos, quantas são. Lembra? Não sei se vocês conhecem. Conta as bênçãos, conta quantas são.
Deus já fez. Então, quando a gente começa a lembrar do que Deus faz, do que Deus é capaz de fazer, a gente é capaz de louvar no meio da dor, no meio da angústia, no meio do caos. Deus é bom e fiel. Glória a Deus por isso. Deus nos chamou para isso. Nós somos chamadas, irmãs, para louvar. Nós somos chamadas para adorar. Quando Deus nos criou lá no Éden, quando Deus criou o homem lá, Deus criou o homem para estar com o homem, para ter comunhão. Nós somos criadas por Deus para ter comunhão com Deus. E quando nós não temos comunhão com Deus, a gente se perde, a gente adoece, a gente fica triste, a gente fica amargurada, nada dá certo. Mas quando nós temos comunhão com o Senhor, ainda que eu passe pelo vale do sombra da morte, o Senhor vai estar comigo ali. O Senhor vai estar ali, né? Então nós precisamos adorar o Senhor. Queridas, uma coisa muito chocante que eu já ouvi por muitos anos atrás, a primeira vez que eu ouvi isso, fiquei chocada. Deus não chamou a gente para pregar a palavra. Deus não chamou a gente para trabalhar na igreja. Deus não chamou a gente para dirigir coral. Não. Deus chamou a gente para ser dele em primeiro lugar, para ter aquela intimidade que Davi tinha. Agora, o trabalho, a pregação, cantar louvor, fazer evangelismo é um resultado da minha vida com Deus. Davi tinha uma intimidade com Deus. E o resultado da intimidade de Davi com Deus foi o governo. Deus tirou Davi de trás das malhadas, diz a palavra de Deus. Deus tirou ele de trás das ovelhas e colocou no trono. Então, quando nós temos uma vida de intimidade com Deus, Deus tira a gente e coloca a gente aonde Ele quer. Se Deus quer que eu trabalhe ali sendo porteira, vai ser uma bênção. Se Deus quiser me dar o ministério de limpar banheiro, vai ser uma bênção também. Se Deus me der o ministério de lavar louça, vai ser uma bênção. Mas se Deus me chamar para pregar no público, também vai ser uma bênção. Se Deus me chamar para cantar, eu estou à disposição. É isso que Deus quer ver no nosso coração. Deus quer ver isso em nós. Deus quer ver isso na igreja dele, no corpo dele. E que a gente, como corpo de Cristo, se curve, se dobre ao Senhor em obediência, em santidade. Irmãs, Deus quer levantar uma igreja poderosa, irmãs. Olha, eu quero dizer para vocês que não existe nada na face da terra. Eu gosto muito de repetir isso que eu vou falar agora, falo isso sempre. Não existe nada que tenha maior autoridade no planeta Terra do que uma coisa chamada Igreja de Deus. Irmãs, vocês não têm ideia do poder que a igreja tem. Eu fiquei sabendo de uma notícia muito triste esses dias. Muito triste, muito triste. Alguém disse para mim: olha, vamos fechar o conselho de pastores. Vamos fechar. Não funciona, vamos fechar. Olha, irmãs, que coisa triste. Olha que triste isso. Chapadão do Sul tem, eu não sei quantas igrejas tem em Chapadão do Sul, mas deve ter em Chapadão do Sul umas 70 igrejas. É muita gente. É muita gente. Cadê esse povo? Onde é que está esse povo? É muito triste. Chapadão precisa de oração. O Brasil precisa de oração. Mas o Brasil está do jeito que está, que a igreja não ora. Que a igreja não está junto em oração. Nós precisamos, como servos de Deus, orarmos e colocarmos a nossa vida diante do Senhor. Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigada pela confiança, Adriana e Neiva. Muito obrigada, Neiva, pela confiança de me dar um microfone na mão. É uma responsabilidade. Falar da palavra de Deus é a maior de todas as responsabilidades, porque a gente fala em nome de Deus aqui. Então é muito sério, muito grave. Mas eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês, queridas. Deus abençoe a vida de vocês. É uma alegria estar aqui com vocês. Deus, aleluia. Glória a Deus, palavra poderosa. Mas eu não guardo no coração essa palavra, porque se nós não louvamos, se nós não adoramos ao Senhor, se nós não falamos desse Senhor maravilhoso, o que vai ser de nossas vidas? A gente somos totalmente dependentes dele. Se Ele quiser que nós
Se Ele não quiser, nós não levantamos da cama. Todos os dias a gente tem que, quando nós levantarmos, primeiramente agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito, por Ele dar um novo respirar, mais um dia de vida nessa terra. Então que nós não devemos ter medo de falar desse Deus maravilhoso, desse Deus que pode fazer tudo sobre nossa vida. É assim como o missionário falou: se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Deus não depende de nós, mas se nós dependemos dele, nós dependemos dele. A gente tem que colocar isso na nossa mente. Nós dependemos de Deus, mas Deus não depende de nós. Então, assim, eu lamento aquelas pessoas que não querem estar na casa do Senhor adorando, bem dizendo o nome dele, porque é tão bom sentir a presença dele sobre nossas vidas, é tão bom falar desse Deus. Eu fico triste muitas vezes de pessoas que falam assim: ah, hoje eu não vou, hoje eu estou com isso, hoje eu estou com aquilo. Irmãos, tenha força, que tem gente que tem se arrasta, mas vem para a presença do Senhor. E te garanto que quando você pode vir, quantas e quantas vezes eu fui num culto de círculo de oração, estava ruim. Eita, cheguei vomitando na porta da igreja, com a pressão lá em cima. E naquele dia foi o que Deus mais usou. Usou para orar, usou para falar a palavra do Senhor. É assim, quantas vezes a gente está ruim? Mas vamos desse jeito, porque quando a gente chega na casa do Senhor, aquela nuvem passa, vai embora, né? Coloca o louvor com muito louvor. Vamos lá. Oh, aleluia, glória a Deus. Vamos adorar esse louvor. Quem tem fogo louco, esse Deus maravilhoso. Oh, aleluia. Oh, aleluia, Jesus, Senhor. És o Deus soberano, Pai. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. É, Senhor Jesus. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordenando os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém vai fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a orar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor.
Eu creio